Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Abra sua Bíblia aí, que coisa boa. Meu povo de Deus alegre. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Eita barulheira. Evangelho segundo escreveu o evangelista João Marcos, ou Marcos, é a mesma coisa. Nós vamos ler no capítulo 5, amém? Capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Se coloca de pé toda a igreja. Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 21, amém? Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21. 5:21 de Marcos. Diz assim o texto sagrado: passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Vamos lá? Versículo de número 21, toda a igreja. 1, 2, 3. Amém? Se assente aí, glorificando a Jesus, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Irmãos, nós conhecemos bem a história deste homem chamado Jairo. Quem aqui já ouviu falar da história de Jairo, diga amém. É conhecido de todos nós. E esse homem, ele recebeu um grande milagre da parte do Senhor. Recebeu uma grande providência. Pois diz a Bíblia Sagrada que a sua filha estava doente, moribunda, como diz algumas traduções. Em outras traduções diz que ela estava doente. É uma pessoa que está próxima da morte. Era assim que estava a filha de Jairo, cujo nome a Bíblia não diz, mas diz que era uma jovem, uma garota, uma menina. Então a gente imagina que era uma adolescente, uma criança para a fase de adolescente, uma adolescente para a fase de jovem, e assim sucessivamente. E o que é interessante, irmãos, na vida de Jairo, quando a gente olha para esse texto aqui, eu sempre disse para vocês que cada cenário onde Jesus aparece é uma aula, é uma faculdade, é uma série de ensinos para a nossa vida. Que a gente não pode só se apegar ao milagre. Qual que é o milagre? O que Jairo recebeu para a filha dele. A filha dele foi curada, foi restaurada a sua saúde. A gente olha para essa passagem e pega só o milagre. Só que no contexto, antes do milagre, tem uma série de ensinos para a nossa vida. Tem uma série de coisas para a gente aprender. Por isso que a gente não pode só se apegar àquilo que a gente acha maravilhoso no texto. A gente acha extraordinário essa cura e de repente está enfermo, assim como a filha de Jairo recebeu aquele milagre. Eu tenho certeza que em nome de Jesus eu vou receber o meu milagre também. Isso é bonito, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Só que a gente precisa aprender com Jairo. Quais são os ensinos da vida de Jairo para a nossa vida? O que Jairo precisou fazer para receber o milagre? Porque todo mundo quer receber o milagre, mas ninguém quer fazer como Jairo fez. Ninguém quer seguir os passos de Jairo. Ninguém quer se comportar como Jairo. Ninguém quer ter as atitudes de Jairo. E é necessário a gente olhar primeiro para a vida de Jairo, para depois tentar receber o milagre que Jairo recebeu. É uma coisa interessante, irmãos, no texto
Diz a palavra do Senhor que Jesus foi para o outro lado do mar. Vocês se lembram dessa passagem? Quando Jesus atravessa o mar da Galileia, ele vai para Gadara, ele realiza lá um milagre de libertação na vida de um homem. E quando esse homem ele é liberto, toda a cidade de Gadara se reúne para mandar Jesus embora. Quem se lembra disso? Pouca gente se lembra. Jesus recebeu, aliás, fez um milagre na vida de um homem endemoniado que estava em Gadara, e as pessoas da cidade mandou Jesus embora. Olha, não fica aqui, porque o que você está fazendo na cidade é coisa que ninguém nunca fez, e a gente está ficando espantado com tudo que você tem feito aqui. E aí as pessoas pegam e mandam Jesus embora. Jesus é educado. Jesus não força a barra. Jesus não mete o pé na porta para entrar na sua casa, para entrar no seu coração. Ele nunca vai fazer isso. Jesus, ele sempre vai bater na sua porta antes de entrar na sua casa e fazer morada na sua vida. A menos que você não queira, como a cidade de Gadara. Não queremos você aqui, vai embora. O que Jesus fez? Jesus foi embora, pegou o seu barco com os seus discípulos e atravessou novamente o mar da Galileia, para o lado oeste da Galileia. O que é interessante, irmãos, no texto, que quando Jesus chega na praia do mar, Jairo chega junto. Jairo saiu de casa desesperado em busca de um milagre. Jairo saiu de casa desesperado em busca de uma solução para sua casa, em busca de uma solução para sua filha, em busca de uma solução para sua família. E o que eu acho interessante é que Deus cria uma situação para poder abençoar aquele homem, para poder fazer com que Jairo fosse abençoado naquele dia. A primeira coisa que eu quero que você aprenda de uma vez por todas, no meio do desespero da sua vida, no meio do desespero da sua alma aqui nesta noite, você precisa aprender que Deus, ele vai criar situações para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Deus, ele vai criar situações. Deus, ele vai criar portas. Deus vai criar estradas. Deus vai criar caminhos, só para que você possa passar, glorificar o nome dele e exaltar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque no desespero da alma de Jairo, Deus criou uma situação. E Deus está dizendo para nós nesta noite aqui: por que tanto desespero na alma? Por que tanta inquietação dentro do seu coração? Por que tanta inquietação dentro do seu interior? Sabendo que quem está no controle de tudo é o Deus Todo-Poderoso. E quem vai criar situações para que as portas se abram na sua vida é o próprio Deus Todo-Poderoso. Assim como Jairo foi abençoado, assim como Jairo foi alcançado pela misericórdia, Deus está dizendo para você nessa noite: aquieta o seu coração, porque eu vou criar situações para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família, diz o Senhor dos Exércitos. Assim que Jairo foi abençoado, Deus criou situações. Quantos aqui querem ser abençoados como Jairo? Diga amém. Então nós vamos fazer como Jairo fez. Primeira coisa que Jairo fez, pastor, qual que foi? Mel, coloca para nós na tela, tá? Versículo 22 do capítulo 5 de Marcos. Olha lá, irmãos, o que está escrito. Chegou um dos discípulos, um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Perceba onde Jairo vai buscar ajuda. Perceba aonde Jairo vai buscar socorro para a sua vida. Perceba só onde é que Jairo vai buscar a resolução dos seus problemas e da sua casa. É nos pés do Senhor. Se você não tem feito isso até os dias de hoje, Deus está dizendo para mim, está dizendo para você: quando você precisar resolver os seus problemas, leve diretamente para os pés do Senhor.
Não conte para quem não vai te ajudar. Não desabafe com quem não vai resolver o seu problema. Conte diretamente para aquele que criou os céus e a terra. Jairo se jogou aos pés do Senhor e adorou o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Será que você consegue fazer isso durante os dias de guerra da sua vida? Nos momentos em que a sua alma estiver desesperada, você pode vir aqui, no altar do Senhor, porque é no altar do Senhor que você vai receber paz, alegria e solução para os seus problemas, diz o Senhor dos Exércitos. Foi assim que Jairo resolveu os seus problemas. Não foi contando para os seus vizinhos e nem colocando na rede social. Não foi contando para A, para B e C, contando para toda a sua família, contando para todas as pessoas do seu quintal. Não foi, foi nos pés do Senhor que ele recebeu aquele milagre. Andando mais um pouco no versículo de número 36, porque a história de Jairo, ela é pausada, ela é interrompida por causa de uma mulher que estava há 12 anos com um fluxo de sangue, mas nós não vamos entrar nessa questão. Nós pulamos aqui do versículo 22 e vamos lá para o versículo 36. Eu quero que você leia para mim, vamos lá? Toda a igreja, versículo 36, 1, 2, 3. Não temas, crê somente. Essas palavras eram de quem, igreja? Essas palavras para Jairo é de quem, igreja? De Jesus. Só que preste atenção aqui, antes do versículo 36, Jairo recebe a notícia: não incomode mais o mestre, Jairo. Não interrompa mais o mestre na sua caminhada, no seu ministério. Não encha o saco de Jesus, Jairo. Por quê? Porque a sua filha está morta. Perceba, irmãos, que Jairo tinha todos os motivos do mundo para dar ouvido para A, B e C. Ele tinha todos os motivos do mundo para dar ouvido àqueles que estavam à sua volta. E as pessoas estão mais acostumadas a acreditar naquilo que as pessoas dizem, no que aquilo que Deus diz sobre ela, através da sua palavra. As pessoas falam e têm um diagnóstico sobre nós, e nós temos o costume de acreditar nas pessoas. As pessoas estão falando que já era, estão falando que não tem mais jeito, e a gente acredita. Só que Jairo, ele fechou os seus ouvidos para a multidão que estava à sua volta. Jairo não ouviu aquilo que as pessoas estavam falando para ele. Jairo não deu atenção àqueles que estavam à sua volta. Se a Mel voltar para nós, no versículo 35, Mel, eu vou ler aqui para a igreja. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, amigos de Jairo, hein? Eram parentes conhecidos e próximos de Jairo. O que ele disse? A quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas? Essa palavra enfadas aqui, irmãos, é cansar, é encher o saco, na nossa tradução aqui, para você entender. O que as pessoas estavam falando para Jairo? Não encha mais o saco de Jesus, não incomode mais Jesus, não fique perturbando Jesus. Aí Jairo pergunta: por quê? Porque a sua filha está morta, Jairo. Não tem mais condição para você, não tem mais saída, não tem mais o que você fazer. E Deus está dizendo para nós nesta noite: feche os seus ouvidos para aquilo que você ouve, aquilo que está à sua volta. O que as pessoas dizem sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida ministerial, financeira, profissional e espiritual, não condiz com aquilo que Deus já determinou para mim e para você. O que as pessoas falam sobre nós, o que as pessoas
diagnosticam sobre nós, não tem nada a ver com aquilo que Deus está falando para nós nesta noite. Se as pessoas estão falando que é um ponto final na nossa vida, Jesus está colocando uma vírgula para que a nossa história continue, para que a nossa história avance e não pare no meio do caminho, diz o Senhor dos Exércitos. Ai de Jairo se fosse ouvir aquela multidão. Ai de Jairo se fosse dar ouvido àqueles homens. E o que você tem ouvido ultimamente? O que você tem escutado ultimamente das pessoas com relação à sua vida? Com relação ao seu ministério, com relação à sua casa, ao seu casamento? O que é que o adversário tem soprado no seu ouvido nesta noite ou ao longo da semana? O que as pessoas têm soprado no seu ouvido para que você não venha ouvir a voz de Deus? Deus está bloqueando nesta noite os nossos ouvidos espirituais para que a gente não venha a ouvir aquilo que não convém, que não vem da parte de Deus. Se porventura nós ouvirmos, não vai descer aos nossos corações, diz o Senhor dos Exércitos. Recebe para a sua vida nesta noite. Deus está bloqueando os seus ouvidos, Deus está bloqueando a sua vida para que você não venha ouvir aquilo que é contrário e negativo com relação à sua vida e à sua casa e à sua família. Porque o adversário, irmãos, ele coloca coisas na nossa cabeça. O adversário vai plantando sementes na nossa cabeça. Se a gente não tiver maturidade, a gente acaba entrando por esse caminho e dizemos conosco mesmo: é verdade, a minha casa não tem mais jeito, a minha família não tem mais jeito, o meu ministério não tem mais jeito, a minha vida profissional e financeira não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo para nós que a palavra vai ser dele a última palavra, para a minha e para a sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Você recebe isso para a sua vida? Versículo de número 39, coloca para nós. Olha só, irmãos, que interessante. No versículo 37, Jesus vai para a casa de Jairo e diz o texto: Jesus não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Só essas três pessoas seguiram Jesus à casa de Jairo, aliás, no quarto principal. No verso de número 38 diz: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, viu a confusão, viu os que choravam e os que pranteavam por causa da menina, por causa daquela jovenzinha que havia falecido. A multidão, a cidade, a região onde Jairo morava, até porque ele era um homem de influência, era um homem religioso, era a autoridade máxima na igreja estabelecida naquela região. Ele mesmo, sendo grande, se colocou como pequeno para procurar aquele que é maior do que ele. E quando Jesus chega na casa de Jairo, há pranto, choro e alvoroço, irmãos. Preste atenção nessas três palavras: alvoroço, choro e pranto. Então a cidade, a região e a casa de Jairo estava num caos total, por causa da notícia, por causa daquilo que havia acontecido na cidade, por causa daquilo que havia acontecido na casa de Jairo. E Jesus manda todo mundo sair para fora da casa, e não deixa ninguém dentro da casa, senão Jairo e os seus 3 discípulos. No verso 39, eu quero que a igreja leia para mim. Vamos lá? Versículo 39, toda a igreja, 1, 2, 3. A menina não está morta, mas... Você percebe, irmãos, que o diagnóstico para a nossa vida, seja qualquer área da nossa vida, não pode vir de homens. Não é homens, não é advogado, não é médico, não é juiz que vai determinar a minha e a sua causa. Ainda que eles deem uma palavra contra, uma palavra que seja negativa para nós, Deus pode mudar o quadro.
Deus pode mudar a situação só para favorecer eu e você. Então, irmãos, o diagnóstico final para a vida de Jairo saiu da boca de quem, igreja? O diagnóstico para a vida de Jairo, para a casa de Jairo, para a filha de Jairo, saiu de quem, igreja? Saiu diretamente de Jesus. E Deus está te perguntando nessa noite, por que você está ouvindo aquilo que as pessoas falam para você e deixando de acreditar naquilo que Deus já determinou e já falou ao seu respeito? Se foi Deus quem prometeu, ninguém pode impedir o agir de Deus. Se foi Deus quem determinou para mim e para você, ninguém pode dizer ao contrário daquilo que Deus já determinou para mim e para a sua vida. Quando nós lemos o verso de número 39, Jesus ele é enfático, ele é objetivo. Ele não perde tempo com a multidão para ficar explicando aquilo que ele vai fazer. Ele simplesmente diz: a menina não está morta, mas a menina está dormindo. E quem é que vai despertar, irmãos, esse gigante que está atormentando a nossa vida? É o próprio Deus Todo-Poderoso, é Jesus de Nazaré. Quando Jesus entra na casa de Jairo, a história muda por completo. E Deus está dizendo para você, está dizendo para mim, que o diagnóstico para a nossa vida não pode vir daqui da horizontal, mas tem que vir do alto céus. E é Deus que está determinando nesta noite que a nossa vida não vai ficar estagnada, estacionada, por causa que o homem falou que vai parar, não, mas é Deus que vai fazer caminhar, é Deus que vai trazer vida, é Deus que vai trazer restauração, é Deus que vai colocar de pé, é Deus que vai trazer o ar que nós precisamos para que a nossa bênção possa respirar novamente. Não pode vir da direita, da esquerda, de trás e de frente, não pode. Eu sempre uso a pandemia como exemplo, irmãos, porque foi o período da minha vida em que eu mais cresci na presença do Senhor. Eu não me canso de falar isso. Eu conheço amigos, pastores que se escondeu na pandemia. Não abria a igreja para nada, nem fazia live, não incentivava o seu povo. Eu estou falando, irmãos, porque isso era contado para mim. Ele mesmo falava para mim: Deus me livre, pegar uma Covid, vou ficar dentro de casa, esperando tudo isso passar. Tem cabimento um negócio desse? A pessoa parar de viver porque a mídia está falando, vai morrer mais 5 mil, vai morrer mais 10 mil, vai morrer mais 20 mil. Aqui na cidade de São Paulo, eu fiquei sabendo, eu não sei se isso é verdade, que estavam preparando aí um mega cemitério para enterrar todas as pessoas mortas por Covid. Quem ouviu falar disso? Diz que o governo de São Paulo estava preparando caixões em um mega cemitério para poder enterrar todos aqueles que iam morrer por causa de Covid. Tem cabimento um negócio desse, irmãos? Eu tenho amigos no trabalho, irmãos, que eles pegavam aqueles papel toalha para abrir a geladeira com papel toalha, assim, ó. Estou falando sério, não estou brincando, não. Abria a geladeira com papel toalha, assim, ó, para colocar a marmita dele dentro. Aí ele, para fechar a geladeira, ele pegava o papel toalha de novo e empurrava. Aí amassava o papel toalha em 50 dobras e jogava no lixo. E depois ia lavar a mão e ainda colocava álcool. Você vê como que é a mentalidade do povo? O povo nem se dava conta disso. O álcool em gel, ele era usado para quê na pandemia? Para um motivo de urgência. Você está no ônibus, está no metrô, está na rua, pegou no corrimão, pegou em algum lugar onde é público, usa o álcool em gel. Está tudo resolvido. Só que as pessoas, irmãos, ficou tão biruta por causa do que a mídia pregava, porque elas lavavam a mão e depois ia colocar álcool em gel na mão. Eu fiquei daqui, vários cultos, prestando atenção nisso. A pessoa ia no banheiro, lavava a mão e depois ia lá no álcool em gel. Passava álcool em gel na mão. Agora eu te pergunto, para quê? Se o álcool em gel era só um motivo de urgência. Você não tem como lavar a mão, aí pega o álcool em gel e passa na mão. Está tudo resolvido. Mas sabe quem é que coloca isso dentro da nossa cabeça?
é o mundo, é o sistema, é a mídia aí fora. Então, irmãos, as pessoas diagnosticavam uma coisa. As pessoas lá fora diagnosticavam para a nossa vida morte. Diagnosticava para a nossa vida o quê? Perda, destruição. Só que Deus, através da sua palavra, eu nunca deixei de acreditar nisso aqui, ó. Eu sempre dizia no meu coração: Senhor, um dia isso vai passar. Um dia isso vai acabar. Um dia isso vai cessar em nosso meio. E nós vamos voltar a adorar a Deus como sempre fizemos. Eu pedia, irmãos, para as obreiras aqui, limpar a igreja uma vez por semana, mesmo a igreja fechada. Não deixa a igreja abandonada. A obreira vinha, limpava, passava pano, arrumava as cadeiras, jogava desinfetante no banheiro e a igreja ficava limpa. Toda semana foi assim. Eu combinei desse jeito com a Marisa. Falei: Marisa, você faz um favor para mim, você limpa a igreja, não deixa a igreja abandonada não. Aí toda semana a Marisa vinha aqui, limpava os banheiros. Se tivesse desinfetante no banheiro, eu falava para ela: pode dar descarga e jogar um novo, não tem problema. Porque eu quero declarar diante dos céus que daqui a pouco nós vamos voltar a cultuar aqui para a glória de Deus. E aí, irmão, se a gente deixar a mídia, o sistema e o mundo aí fora, vai tentando engolir a gente com esses tipos de ideologia. E a gente vai só aceitando. Amém. Amém, amém nada. A palavra de Deus diz que Ele está no controle de tudo. E quem vai determinar a última palavra, enquanto eu tiver o meu último suspiro, eu ainda continuo acreditando no Deus Todo-Poderoso. Levanta suas mãos nesta noite. Deus está dizendo para você nessa noite: não acredite no que as pessoas estão dizendo para você, porque quem dá a última palavra para a sua vida é Deus, é os céus, é o Senhor, é o Pai Todo-Poderoso, diz o Senhor dos Exércitos. É Deus que está no controle de tudo, diz o Senhor. Versículo 40, olha só a cara de pau das pessoas que estavam dentro da casa de Jairo. Por isso, irmãos, você não pode aceitar qualquer pessoa dentro da sua casa. Qualquer peste, qualquer praga. Tem que selecionar bem as pessoas que entram dentro da sua casa. Para frequentar minha casa é ruim, hein? Difícil. E aí, irmãos, a gente vai aceitando as pessoas. Igual o marinheiro lá do navio. Foi aceitando: seja bem-vindo, seja bem-vindo. Tome dinheiro, tome passagem. Tome dinheiro, tome passagem. Numa brincadeira dessa, quem foi que o marinheiro aceitou dentro do barco dele, dentro do navio dele? Jonas. Vai aceitando todo mundo. Aí Jonas entra no navio, como quem não quer nada, começa o vendaval. Começa a luta, começa a dificuldade dentro do navio. E a gente fica desesperado: meu Deus, por que eu estou passando isso? Por causa de pessoas que estão frequentando sua casa. E olha o que o texto diz. Logo no começo do verso 40. Olha a cara de pau. E riram-se dele. Jesus falou no verso 39. Jairo, a última palavra para a sua vida é minha, tá? Fique tranquilo. A menina não está morta, mas ela está o quê? Dormindo, e eu vou despertar. Jesus fala isso em alto e em bom som. E quem está dentro da casa de Jairo, ele ouve o que Jesus fala. E olha lá o que eles respondem. Eles dão risada. Eles tentam afetar o ambiente, tenta contrariar as palavras de Jesus ditas através da sua palavra, da sua santa palavra. Porém, ele tendo-os feito sair, olha só, irmãos, a autoridade de Jesus. A casa não é minha, mas por favor, some daqui. A casa não é minha, mas por favor, zarpa daqui, vai embora. E é isso que a gente precisa fazer em alguns momentos da nossa vida. É fechar as portas para aqueles que estão dentro. Vai embora. Deixa eu ter aqui um particular com Jesus. Porque quando eu começar a ter um particular com Jesus, aí as coisas vão começar a acontecer na minha vida.
tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Onde o problema estava, Jesus entrou lá. Verso de número 41. Esse versículo eu lembro muito do Caio. Vou tentar não dar risada, tá bom? Vamos lá, toda a igreja. 1, 2, 3. Não, tá feio. Toda a igreja. 1, 2, 3. O que aconteceu? O que aconteceu no meio do caminho? Vocês começaram lá em cima, desceram. Vamos novamente? Vamos lá, toda a igreja. 1, 2, 3. Talitá cumi, que traduzido é: Talitá cumi. Talitá cumi. É que o Caio usa aí uma expressão. Ai, meu Deus. Jesus usa uma expressão dizendo assim, ó, Talita, come. Só que não é isso que o texto diz. O texto diz, Talitá cumi, que traduzido quer dizer, menina, a ti te digo, levanta-te. E é isso, irmãos, que Jesus vai começar a fazer na minha e na sua vida. Ele vai começar a levantar propósitos que estão destruídos. Ele vai começar a levantar propósitos que estão desembaraçados, que estão embaraçados pelo adversário. Ele vai começar a levantar projetos que estão mortos, que estão falidos, que estão perdidos, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer, Ele está no controle, e é Ele que vai levantar, Ele que tem todo o poder, e é Ele que vai restaurar a minha, a sua vida, a nossa casa, o nosso projeto, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 42, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, era uma adolescente, e assombraram-se com grande espanto. Vamos todos ler o versículo 42, que isso aqui, irmãos, é o brado da nossa vitória. O nosso projeto que estava morto, caído, destruído, embaraçado, olha só como que vai ficar depois que Jesus determinar a sua palavra sobre nós. Vamos lá, toda a igreja, 1, 2, 3. Eu acho isso lindo, irmãos, no texto. E logo a menina se levantou e andava. Será que precisa o texto dizer com essa exatidão que a menina andava? Eu fico imaginando a menina andando de um quarto para o outro, de um cômodo para o outro, e vai lá fora e volta, vai lá fora e volta. Vai andando por toda a casa, coisa que ela não estava fazendo mais. Isso aqui, irmãos, é expressão. Isso aqui é sinônimo daquilo que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Isso aqui é o retrato do que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Porque aos olhos da palavra nós conseguimos ver projetos e sonhos parados, estagnados, estacionados, mortos. Mas depois que Jesus determinar a sua palavra, tudo isso vai começar a andar, vai começar a criar forma, vai começar a andar de um lado para outro. E as pessoas vão ter que olhar e vai ter que se assombrar, porque foi o próprio Deus que realizou milagre na minha e na sua vida. Recebe nesta noite esta palavra. Esta palavra é profética para a sua casa. Esta palavra é profética para a sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Você recebe essa palavra com alegria? Então você pode aplaudir a palavra do Senhor. Bate palma para Jesus, bate palma.